Bom dia, John Coutrin. No campo político, o assunto da semana, pelo menos de ontem para hoje, não poderia ser diferente, se dá em relação ao apoio do DEM, agora de forma oficial ao governo Flávio Dino. É isso, Adalberto. Bom dia a todos. Bom dia especial à Imperatriz, né, que nós temos lá. É uma cidade bem política, efervescente. Nós damos o nosso abraço. A partir de então, nós também vamos incluir a pauta de Imperatriz aqui na política. Bom, em relação ao DEM, Adalberto, o presidente estadual do partido, o deputado federal Juscelino, oficializou o apoio ao Flávio Dino, governador Flávio Dino. Oficializou o apoio ao governo e, consequentemente, a reeleição do governador Flávio Dino. É um apoio importante, tendo em vista que o DEM, no espectro nacional, ele é um partido contrário ao PCdoB, é um partido de direita, mas que apoia o governo Temer. Mas aqui no campo estadual é um apoio importante devido ao tempo partidário e à força que o partido tem aqui no Maranhão. O que o Juscelino falou ontem? O que ele sublinhou ontem em relação a essa questão do apoio ao Flávio Dino? O que ele disse? Ele disse, primeiro ponto, que o DEM apoia o Flávio, porque o DEM apoiaria quem desse espaço ao DEM na chapa majoritária. O DEM, que é o Democratas, que é o Partido Democratas. Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão do Felipe Camarão. Felipe Camarão deve se filiar ao DEM. Nas palavras do governador Flávio Dino, o Flávio Dino disse ontem, declarou que o Felipe deve aceitar o convite do DEM para se filiar ao partido. Então tem esses dois pontos em relação a essa questão do DEM com o Flávio Dino. O que ocorre, Adalberto? O Felipe Camarão se filiando ao DEM, segundo as palavras do presidente Juscelino, é uma forma de estreitar as relações do governo estadual com o federal, uma vez que o ministro da Educação, o Mendonça Filho, é do DEM. Ou seja, o DEM na Secretaria de Educação do Estado e o DEM tendo ministro, aí haveria um alinhamento entre eles dois no sentido de haver benefício para o Estado do Maranhão. Agora o que ocorre? Uma declaração ali importante que nós precisamos analisar, Adalberto. Deriva de quê? Deriva de que o Juscelino falou que se o DEM vai apoiar o Flávio Dino e o DEM deve fazer parte da chapa majoritária, nós temos duas possibilidades. Quais são essas possibilidades? A primeira dela, do Zé Reinaldo, seu segundo nome, apoiado pelo Flávio Dino ao Senado, ou Felipe Camarão, seu vice do Flávio Dino. Ou seja, tem essas duas possibilidades. Isso agora está mais claro, né? Agora está claro. Se o Juscelino falou assim, nós vamos apoiar o Flávio porque nós vamos participar da chapa majoritária, ou o DEM indicará o vice com o Felipe Camarão, ou o DEM indicará o Zé Reinaldo como segundo nome ali na chapa do Flávio Dino. Então tem essas questões. A princípio, Adalberto, nós até dissemos ontem que não havia uma declaração do Felipe em relação à filiação dele ao DEM. Mas agora está claro, está muito claro, nas palavras do governador Flávio Dino e nas palavras do deputado federal Juscelino, de que o Felipe Camarão, secretário de Educação do Estado, deve se filiar ao Democratas. E aí, Adalberto, a gente sabe que a política, nenhum movimento, todo movimento é calculado. O Felipe Camarão vai se filiar ao DEM por se filiar, de forma alguma. Na política não existe isso. É claro que é um movimento calculado e que é uma projeção feita tanto pelo governo quanto pelo DEM, pelo campo político, o governador Flávio Dino, da base dele, daqui para frente. O que isso implica, Adalberto? Se o segundo nome não for Zé Reinaldo, é óbvio que o DEM será o vice, pode indicar o Felipe, e aí o Brandão sairia para ser candidato a deputado federal. Vamos aguardar os próximos capítulos. O próprio Flávio Dino, governador, disse que só definirá essa questão na segunda vaga e as outras em relação ao nome escolhido a partir de maio, quando se der as convenções. Então vamos ver os desdobramentos em relação a esses pontos na política, mas vai clareando, vai ficando mais nítido o que deve acontecer já na chapa, a formatação da chapa do Flávio Dino na eleição de 2018, agora em outubro. Ô John, qual é a notícia que você tem de bastidores que envolve a deputada federal Elisiane Gama? Fala pra gente. Bom, ainda Elisiane Gama, olha só o que acontece. Apenas para rememorar o que ocorreu na eleição passada. Elisiane Gama, candidata a prefeita de São Luís. Isso. Edivaldo Holanda, candidato a prefeito de São Luís, que posteriormente acabou se elegendo. Mas olha só o que está acontecendo nesse espectro político aqui no estado. Uma aproximação, veja só, uma aproximação da Elisiane com Edivaldo Holanda Júnior. Aí você me pergunta, mas por que a aproximação de Edivaldo com a Elisiane Gama, Edivaldo Júnior com a Elisiane Gama? Porque aí está a questão política, sempre a questão política, e esses movimentos não são do nada. A Elisiane, Adalberto,
nós sabemos que ela é pré-candidata ao Senado. Pré-candidata ao Senado pelo PPS. E nós temos hoje apenas uma vaga já definida, que é o Everton Rocha, do PDT. Ele será apoiado pelo Flávio Dino. O que é que acontece? Elisiane se aproxima do Edivaldo, desse campo aqui mais próximo ao Flávio Dino. Nós sabemos que o Edivaldo é muito próximo ao Flávio Dino e está também inserido no grupo do Everton Rocha. O Edivaldo é apoiador do Everton Rocha. Elisiane faz esse movimento no intuito de obter um apoio do Edivaldo para reforçar o nome dela junto ao governador Flávio, até o Everton Rocha, para que ela seja escolhida o segundo nome ao Senado ali pelo governador Flávio Dino. Ou seja, ali há uma aglutinação de forças nessa reaproximação entre ela e o Edivaldo. Ela entende, e alguns analistas, que o Edivaldo teria peso para ali ratificar o apoio ao segundo nome. Ou seja, o Edivaldo poderia interceder pela Elisiane, poderia declarar apoio à Elisiane, até porque, Adalberto, a Elisiane é evangélica e o Edivaldo também é evangélico. Então, nesse setor evangélico, eles seriam alinhavados nesse campo e seria, assim, um candidato ideal no campo evangélico. Então, a Elisiane se aproxima e ontem ela fez uma visita aos ecopontos da Prefeitura de São Luís e fez elogios ao prefeito Edivaldo Holanda Júnior no Twitter. Ô, John, explica melhor pra gente essa manchete que você mandou. Mulher de Sarney não quer marido candidato? É verdade, Adalberto. Uma notinha que saiu ontem na revista Época. O que acontece? Você lembra que nós divulgamos aqui, em primeira mão, que o ex-senador José Sarney poderia ser candidato ao Senado pelo Amapá. Mostramos, inclusive, como é que a imprensa repercutiu esse fato, pronto. Lá colunistas, bem lidos lá no Amapá. E olha só como a notícia repercutiu e chegou à revista Época. Só que, segundo a revista Época, a dona Marli, que é a esposa do Sarney, não quer mais que ele entre na política, devido à idade avançada do Sarney, 87 anos, segundo ele, 87 anos de vida. Eu acho que a dona Marli tem razão em não querer mais que o marido ali continue na política e se candidate novamente ao Senado, porque até, Adalberto, eleição é sempre desgastante. E ali, ainda mais o Sarney com uma idade avançada, ainda mais com um rol de inimigos políticos que o Sarney tem, não só no Maranhão como no Amapá. Okay. E ali a candidatura dele lá no Amapá, com certeza, ensejaria a crítica de adversários. Sim. Então, a dona Marli está correta. Essa seria a razão, né? Essa seria a razão. Obrigado, João. Um ótimo dia para você. Até amanhã, Adalberto. Ótimo dia.